Tarde, meninas. Então vamos começar a nossa live dessa segunda-feira, imagem de sucesso. Como conquistar uma imagem de sucesso? Muitas pessoas aí estão buscando, né, conquistar essa imagem de sucesso, seja profissional, seja no meio pessoal. Então vou aguardar aí as meninas irem entrando. A Bruna, seja bem-vinda. A Boutique da Clarice, a Cleia, sejam bem-vindas, meninas, nessa segunda-feira. Tenho certeza que essa live vai ser incrível, que vocês vão adorar. Então, já vou pedir para vocês, a Luísa entrou aí também, a Paloma, boa tarde, meninas. Então, já vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui do lado e enviar essa live para pelo menos 5 amigas, que hoje a gente vai falar sobre como conquistar uma imagem de sucesso. Me contem aí se vocês estão buscando conquistar essa imagem de sucesso. Oi, Miriam, boa tarde. Aline, Janaína, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Então me conte aí quem está buscando conquistar esta imagem de sucesso. Hoje eu trouxe aqui, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, de como que a gente consegue chegar nesse objetivo. Oi, Luísa, Renove, tudo bem, gente? Vamos lá. Então já enviaram a live para 5 amigas, lembrem de fazer isso. Lembrem também de dar uns coraçãozinhos aqui no ladinho para essa live aparecer para mais pessoas. Clica aqui no coração para essa live aparecer para mais pessoas, para o Instagram entender que essa live é relevante, né? Então, clica ali para mim. E lembrem também de enviar aí para 5 pessoas. Então, gente, me contem aqui. Vamos conversar hoje. O que é ter uma imagem de sucesso para você? Me conta aí nos comentários. O que é ter uma imagem de sucesso, afinal de contas? Você já colocou lá no Google como ter uma imagem de sucesso? Esses dias fui colocar no Google. Boa tarde, Elaine, tudo bem? Fui colocar no Google e daí, logo que tu escreve no Google como ter uma imagem, o que aparece por primeiro? Como ter uma imagem de sucesso tá nos top 3 dos mais pedidos no Google. Então tá todo mundo buscando conquistar essa imagem de sucesso. Mas, afinal, o que é uma imagem de sucesso, né? O que seria essa imagem de sucesso que a gente tanto busca? Aqui, ó, se você digitar no Google lá, o que vai aparecer? Como ter uma imagem de poder, como ter uma imagem de sucesso, como ter uma imagem profissional. Então, isso é o que a gente está buscando cada vez mais. A Teia falou, uma imagem que passe seriedade e profissionalismo. Isso aí. Vamos parar aqui. Transparecer e ser essência de uma maneira que mostre autoridade e referência. Perfeito, a Luísa, minha cliente, ela já sabe. Ela já sabe. Então todo mundo está buscando cada vez mais conquistar essa imagem de sucesso, essa imagem de poder. E o que eu vejo muito quando isso acontece? Que está existindo uma padronização dessa imagem. A gente coloca lá no Google como conquistar uma imagem de sucesso, uma imagem de poder. E aí vem todos aqueles elementos que realmente representariam isso, né? Que seriam cores mais escuras, coloca aí um batom vermelho, coloca aí um blazer, né? Coloca um blazer preto, coloca uma camisa. Então aparecem aí todos esses elementos que realmente vão comunicar força, que vão comunicar poder. Porque hoje a gente entende cada vez mais, a gente está preocupado com a imagem porque a gente entende o poder de comunicação não verbal que a nossa imagem tem. Porque querendo ou não, você vai estar comunicando alguma coisa. Então é muito mais inteligente da nossa parte entender o que a gente quer comunicar e trazer essa imagem com objetivo, do que ficar à mercê aí de uma imagem que a gente não entende o que está comunicando, né? Então essa imagem de sucesso a gente coloca lá no Google. E aí vai aparecer para nós, vai aparecer ali um blazer preto, batom vermelho, vai aparecer todos esses elementos que comunicam força, que comunicam poder. Aí você vai lá, você se veste assim e quando você se veste assim, você pensa, bom, agora eu tenho uma imagem de força, agora eu tenho uma imagem de autoridade, agora eu tenho uma imagem de poder. Talvez pode acontecer duas coisas. Ou você pode se sentir fantasiada, porque aí você vai se olhar no espelho e aquilo não tem nada do que você realmente é, né? Você está apenas copiando uma imagem de outra pessoa.
E a cópia, gente, quando a gente tenta copiar uma imagem de alguém, a gente não sustenta aquilo. Quando eu não tenho isso, eu não sustento isso. Eu transpareço para as outras pessoas que isso não é verdadeiro, que isso é falso, que não é uma coisa que faz parte de mim. Então a gente vai lá, traz essa imagem, né? Traz esse blazer preto, traz esse batom vermelho e acaba se sentindo fantasiada muitas vezes. Me contem aí se alguém já tentou copiar uma imagem de alguém, por exemplo, digamos que você é advogada, arquiteta, sempre tem alguém que você se inspira, que você considera uma autoridade na sua área. Então me conta se você já tentou copiar essa imagem de alguém e como é que foi essa experiência, como que você se sentiu fazendo isso? Se deu certo, se você se sentiu fantasiada, como é que foi trazer essa imagem que não era essa imagem que representava quem você é. Então hoje, uma imagem de sucesso, ela vai muito além do que você trazer apenas esses elementos fortes, esses elementos de sucesso, digamos assim. Uma imagem de sucesso, primeiramente também é você entender a sua profissão, digamos que a gente esteja falando aqui num âmbito profissional. Você entender a sua profissão e o que você quer trazer para os seus clientes. Porque talvez você tenha uma profissão aí que você é psicóloga. Vou dar um chute aqui. E aí você traz essa imagem ali que você pesquisou no Google, imagem de sucesso, imagem de poder, e você trouxe todos aqueles elementos fortes, batom vermelho, blazer preto, camisa, tudo isso que comunica força. Talvez a tua imagem vai ficar carregada demais. E o que isso vai causar no teu paciente? Vai causar um certo distanciamento. Então, essa imagem padronizada que a gente tem pintado como sendo uma imagem de sucesso, ela não necessariamente é uma imagem de sucesso. Porque a gente precisa entender o nosso contexto. O que eu quero comunicar, o que faz sentido para mim, para o meu estilo, para a minha essência, né, no caso, para quem sou eu, e o que o meu cliente, o que eu quero passar para o meu cliente e para o meu paciente. Uma psicóloga, por exemplo, ela precisa passar para o paciente dela uma certa proximidade, um certo aconchego, né? Porque o paciente já vai lá, ele já está triste por algum motivo, ele está procurando ajuda. Então, se você se posiciona com muita força, com muita autoridade, o paciente não vai se sentir à vontade com você, porque você vai estar se posicionando extremamente acima dele. Então, essa imagem que a gente pinta como uma imagem de poder, uma imagem de sucesso, nem sempre ela vai funcionar para a sua profissão, para quem você é. Pode funcionar para algumas pessoas? Com certeza pode funcionar, mas não vai funcionar para todas. E é isso que confunde muito a cabeça da gente. Porque a gente vem aqui no Instagram, a gente vai no Google, vai no Pinterest, vai buscar essas referências, acaba trazendo esses elementos sem entender direito o que eles estão comunicando, se fazem sentido para você ou não. E quando vê essa imagem não funciona, você não sustenta essa imagem. Mas qual que é o segredo aí para a gente conseguir trazer uma imagem de sucesso de verdade? De verdade, gente. Qual que é o segredo? Antes de eu contar aqui para vocês, clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live para 5 amigas, por favor. Mandem lá para 5 amigas. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Marília colocou, já me senti pior ainda. Exatamente, a gente acaba se sentindo pior, né? Às vezes a gente coloca ali essa imagem copiada de outra pessoa e no fim das contas se sente pior. E o pior de tudo, eu vou lá, copio aquela imagem que não tem nada a ver comigo, aí eu trago aquela imagem pra mim, não me sinto bem, e aí eu penso, isso não é pra mim, eu não tenho estilo mesmo, funciona pros outros, pra mim não funciona. Então a gente já começa a pensar que aquilo não funciona pra gente, só vai funcionar pras outras pessoas, né? Me contem aí se vocês já se sentiram assim, se vocês já trouxeram elementos aí de outras pessoas, já tentaram copiar a imagem de alguém e se sentiram estranhas, se sentiram fantasiadas, se sentiram mal até, né? A gente não pode se sentir mal dentro da roupa que a gente tá vestindo, porque afinal a nossa roupa, ela vai caminhar com a gente o dia inteiro. Então ela precisa, acima de tudo, nos fazer se sentir bem e confortáveis. Então por isso que a gente precisa entender isso. Mas vamos lá. E vão me contando aí. Aqui. Então, o que a gente conseguiria utilizar assim para conseguir trazer essa imagem com objetivo? A gente precisa pensar... Nossa, vocês escutaram os foguetes aqui? A gente precisa pensar
que eu tenho um eu real, digamos assim. Quem que é o eu real? É quem eu realmente sou. É aquilo que sempre fez muito sentido para mim, é aquilo que sou eu de verdade, né? Quais são as palavras aí que representam você de verdade? Quem é você no mundo? Aquilo que sempre fez sentido desde que você era criança, que você prioriza muito. Se a sua casa pegasse fogo, você voltaria para salvar. Então a gente precisa pensar nesse eu real, que é quem sou eu. E aí a gente vai ter o quê? Um eu ideal, que é onde eu desejo chegar com essa minha imagem. Então, é interessante eu ter um eu ideal? É claro que é, porque isso faz a gente evoluir, faz a gente buscar ser melhor. Então, a gente precisa ter esse eu real também, esse eu ideal, desculpa. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Digamos que o meu eu real, ele prioriza ali conforto, ele prioriza naturalidade, ele gosta de um visual mais limpo, mais clean, mais básico. Ali sou eu, né? E o meu eu ideal, que é o que eu estou buscando ter essa imagem de sucesso, de força, de poder, seria esse do lado aqui, meu eu ideal. Aqui nessa pessoa desse lado de cá, do lado direito, a gente tem todos os elementos que comunicam força. A gente tem um blazer, a gente tem até uma ombreira ali bem imponente, a gente tem um batom vermelho, um cabelo liso, uma camisa, um escarpão. Então a gente tem uma mulher 100% poderosa ali, forte, poderosa, comunicando isso, sucesso, né? Mas aí eu vou lá, me visto assim e acontece aquilo que eu trouxe para vocês. A gente acaba se sentindo fantasiada. E por que isso acontece? Porque não tem ali nenhum elemento do meu eu real. Quem eu sou não tá ali. E quando não tem nenhum elemento do meu eu real nesse look que eu tô vestindo, eu me sinto fantasiada, eu não me sinto bem, eu não sustento essa imagem, eu passo para as outras pessoas que isso é falso, né? Que isso não sou eu de verdade. Então, por isso que a gente precisa conhecer quais são as palavras. Pensem aí, comentem até aqui para mim. Quais são as palavras que seriam o eu real de vocês? Quem que é vocês hoje? Você é uma mulher que gosta de glamour, você gosta de sensualidade, você prioriza conforto, prioriza feminilidade, delicadeza, proximidade. As palavras, elas têm significado e a gente consegue trazer através das nossas roupas esse significado de uma forma não verbal, sem precisar falar nada. Então pensem aí, quais são as palavras que são o eu real de vocês? Coloquem aqui pra mim, o que é o eu real de vocês? Quem que é você hoje? Quem que é você? O que faz sentido pra você hoje? Aí, ó, a Paloma colocou ali conforto, acessibilidade, credibilidade, elegância. A Luísa, conforto, elegância, acessibilidade. Então a gente tem essas palavras que simbolizam o que a gente é. E aí a gente tem que entender quais são as palavras que simbolizam também o nosso eu ideal, que é aonde eu desejo chegar. A Ju colocou conforto, elegância, praticidade, ótima palavra também, porque hoje em dia eu acho que conforto, praticidade, isso é algo que todo mundo tem buscado, né? A gente tem essa vida extremamente corrida, então a gente precisa de conforto, a gente precisa de praticidade, mas a gente quer sim alinhar esses outros elementos juntos. Então o que a gente faz para conseguir trazer o nosso eu real junto com o nosso eu ideal? A gente mistura esses elementos. E é por isso que eu trouxe 3 exemplos para vocês, né? Mas é interessante a gente conhecer todos esses elementos, que são cores, linhas, texturas, estampas, tecidos. Tudo isso vai estar comunicando na nossa imagem de forma separada. Então, quando eu conheço cada um deles e o que cada um deles vai estar comunicando, eu vou conseguir trazer esse meu look, esse meu visual, juntando esse meu eu real com esse meu ideal com muito mais facilidade. Porque você vai... É que nem fazer uma receita de bolo, gente. Imagina se vocês forem fazer um bolo de chocolate, vocês nunca fizeram o bolo de chocolate, vocês só desconfiam como é que faz. Aí, eu acho que faz assim, coloca aí um ovo, um pouco de farinha, um pouco de açúcar, um pouco de chocolate, um pouquinho de água ou leite, e vai colocando aleatoriamente assim. A chance desse bolo abatumar é grande, muito grande. Então, é a mesma coisa. A gente tem uma receita para criar essa imagem que vocês estão buscando.
E quando eu leio essa receita e eu consigo aplicar isso, eu consigo chegar ali no meu bolo perfeito, digamos assim, né? Que é realmente chegar nessa imagem que a gente quer buscar. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, então a gente mistura esses elementos, como nesses looks aqui, onde eu tenho conforto, eu tenho tênis, mas eu também tenho uma peça alfaiataria junto com esse tênis, eu tenho um jeans, mas aí eu tenho uma camisa, tenho um mocassim, que o mocassim também é uma peça que comunica força, né, que vem do universo masculino, então traz essa mensagem. Nesse primeiro look ali também eu tenho um tricô que tem relação com o conforto, mas eu também tenho uma calça com uma proposta de linhas mais retas, eu tenho menos contraste entre as cores, que também traz conforto, traz proximidade. Então eu misturar esses elementos é o segredo, eu preciso entender meu eu real, meu eu ideal e juntar tudo isso na minha imagem. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo comunicar ao mesmo tempo uma imagem de sucesso, uma imagem com um objetivo, porque a imagem de sucesso é comunicar quem você é. Não é você copiar uma imagem de outra pessoa, que não vai ter nada a ver com você. Então a gente precisa entender isso. E o que a gente precisa entender também? Que a nossa imagem, ela não é composta apenas por uma peça específica. Então a gente fica nessa de, vou comprar um blazer, beleza. Então comprei o blazer, resolvi o look, né? Não necessariamente. A gente precisa entender que montar um look é como se fosse um quebra-cabeça. E cada pedacinho desse meu look vai estar comunicando alguma coisa diferente. Então eu tenho ali a parte de cima, que seria o meu rosto, que na grande maioria das vezes a gente esquece que o nosso rosto também está comunicando, né? Tudo que eu coloco em cima também comunica. Como eu arrumo o meu cabelo, o acessório que eu escolhi para estar aqui hoje com vocês, como você se maquia, se você se maquia ou não, né? Como que você se maquia. Tudo isso vai estar comunicando na tua imagem. Então, o rosto tem uma comunicação. Aí eu tenho a parte de cima, que seria a blusa que eu escolho, o casaco que eu escolho, o tecido, a cor que eu escolhi colocar aqui em cima, vai estar comunicando outra coisa. Aí eu tenho a parte de baixo, eu tenho a saia, tudo que eu posso colocar embaixo, saia, calça, vai estar comunicando outra coisa. E eu tenho também o calçado, então se eu escolho um tênis ou se eu escolho um mocassim, e aí eu pensar nesse meu look de forma separada, o que meu rosto está comunicando, o que a parte de cima, o que a parte de baixo, o que o calçado estão comunicando, eu consigo começar a visualizar essa minha imagem separadamente. E aí eu consigo entender, o que eu tiver mais dentro desse meu visual, eu vou estar comunicando mais. Daqui a pouco, se eu quero fazer ali uma mistura do meu eu real com o meu eu ideal, que seriam essas palavras que comunicam o que eu estou buscando, eu poderia trazer meio a meio. Na parte de cima, comunicar o meu eu real, na parte de baixo, o meu eu ideal. Aí eu teria esse match perfeito, né? Desse look que realmente vai estar comunicando quem eu sou, mas também vai estar comunicando o que eu quero, o que eu estou buscando, que seria esse ideal, que seria essa imagem de sucesso, essa imagem de força, essa imagem de poder. Então a gente não precisa ficar apenas nessa agora tem uma, não sei se vocês já ouviram falar em arquétipos de marca, né? Dentro da estratégia profissional a gente trabalha arquétipos de marca. E tem a onda do governante, que todo mundo quer ser o governante, né? Comunicar ser o governante, força, cores escuras, poder, como se estivesse acima das outras pessoas. Então, isso não necessariamente é uma imagem de sucesso. É isso que vocês precisam desmistificar da cabeça de vocês. Que uma imagem de sucesso não é necessariamente você trazer apenas elementos de força, mas é sim você misturar aquilo que faz sentido para você, que é a sua essência, com aquilo que você quer comunicar, que é essa imagem de sucesso que a gente está falando aqui. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. A gente consegue sim comunicar sucesso e delicadeza, por exemplo. Então, digamos que as suas palavras lá são que o seu eu real é mais delicado, mais feminino, mas você também quer trazer elegância e segurança e força na sua imagem. Você pode misturar esses elementos. A gente tem que pensar também que o tecido está comunicando a cor, a estampa, a modelagem.
Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem um look onde traz essa comunicação de delicadeza, de elegância, de proximidade. Por quê? Porque eu tenho tecidos que não esticam, então eu tenho tecido plano, que traz mais elegância, mais segurança. Eu tenho linhas retas na modelagem, como na calça, que também é um elemento de força. Porém, eu tenho cores mais delicadas, né? Tenho cores mais suaves, tenho menos contraste entre as cores, o que também traz essa delicadeza e traz essa proximidade. Então, aqui ao mesmo tempo, então você consegue perceber como é muito diferente um look que é delicadinho, feminino, menininha, e um look elegante, porém feminino. Se isso fizer sentido para mim. Então, quando eu conheço esses elementos separadamente, eu consigo trazer essa imagem. Vamos ver outro exemplo. Vão me contando qual look que eu vou trazer aqui para vocês que vai fazendo sentido dentro do que vocês querem comunicar, dentro das palavras de vocês ali que vocês observaram. Então, nesse aqui, a gente tem leveza, proximidade, sofisticação e elegância. Por quê? Eu tenho uma camisa, mas essa camisa, ela tem linhas mais arredondadas, que traz essa leveza. Ela tem detalhes de babados, que também são mais leves, né? Traz essa proximidade. Ela tem essa questão da cor neutra, que é esses dois tons, como o branco e o bege, que também são cores de proximidade. Esse tom de bege tem relação com a terra, então sempre quando eu trago esses tons de bege, de marrom para minha imagem, eu também trago conforto, trago aconchego para minha imagem. Ela também tem elegância, ela tem sofisticação, porque ela tem ali uma calça com uma proposta no tecido plano, uma calça com linhas mais retas, uma bolsa mais estruturada. Então são todos esses detalhes que a gente vai observando. Se a gente for observar o cabelo dela também ele tem linhas onduladas, que traz proximidade, mas ele também está mais retinho em cima, que também traz elegância. Então a gente consegue trazer esses elementos em todas as partes da nossa imagem, em todas elas. Me contem aqui se esse look faz sentido para vocês, se vocês estão buscando leveza, proximidade, sofisticação, elegância também. E vamos para o próximo. Aqui a gente já tem um visual. A Elaine colocou, essa é a imagem que eu gostaria de comunicar. Isso aí, leveza, proximidade, muito bom. Então, é esses elementos que a gente vai trazendo para nossa imagem. Aqui, a gente já tem um visual onde a gente tem um pouco mais de impacto. Por quê? Porque eu tenho mais contraste entre as cores. Então, quando eu tenho mais contraste entre as cores, eu trago mais impacto, eu trago mais força também. Eu trago essa força nesse contraste. Porém, a gente tem aqui também um blazer mais alongado, que também traz essa certa sofisticação, elegância. Mas aí eu tenho uma blusa que me parece de malha, eu tenho uma calça com uma proposta mais soltinha, de sarja, que já remete também a conforto. Então, ao mesmo tempo que ela tem força, ela tem impacto, ela tem elegância, ela também tem conforto. Então, a gente pode sim manter esses elementos que fazem muito sentido pra gente. A gente não precisa eliminá-los e trazer essa imagem que às vezes não traz a nossa essência, né? Tem mais um aqui. Esse aqui também traz conforto, naturalidade, elegância, estabilidade. Então a gente tem também aqui, eu tenho a palha ali que tem essa questão da fibra natural, que também traz naturalidade. Sempre quando eu trago esses elementos da natureza, né, eu trago essa naturalidade para o meu visual. Eu tenho essa questão das cores também, que trazem conforto, que comunicam conforto. Eu tenho o tecido plano, que traz mais elegância, o mocassim. Então, a gente vai fazendo essa mistura no nosso visual. E é isso que é o bacana, a gente ir misturando esses elementos. Então, comecem a pensar a partir de agora, não só o que eu quero comunicar, que seria o meu eu ideal, mas pensem também quem são vocês, o eu real, quem sou eu de verdade. Porque a gente não pode esquecer a nossa essência, a gente não pode esquecer quem a gente é. E uma imagem de sucesso é isso, é você misturar quem você é, seu eu real, com o seu eu ideal. Então, a gente precisa trazer elementos dessas duas comunicações da nossa imagem para trazer isso. E quero aproveitar também
para fazer um convite para vocês que eu tô bolando uma maratona da imagem poderosa, onde eu vou trazer mais informações. As nossas lives aqui são mais curtinhas, né? Mas a maratona da imagem poderosa vai acontecer dia 5, 6 e 7 agora de fevereiro. Eu ainda não tenho o link para inscrição, mas logo eu vou disponibilizar o link. Então, ela não vai acontecer aqui pelo Instagram, vai ser realmente uma aula e vai ser pelo YouTube. Então, é fechada apenas para quem se inscrever. Então, para você saber mais sobre como que você vai conseguir trazer essa imagem que você tanto está buscando, te convido a participar da Maratona da Imagem Poderosa, que vai acontecer dia 5, 6 e 7. É gratuito, você não precisa pagar nada. É só você se inscrever no link que logo, acredito que hoje ou amanhã, eu já vou disponibilizar aqui no Instagram. Então, fiquem ligadas aqui nos stories, nas postagens, que eu vou disponibilizar esse link da Maratona da Imagem Poderosa para vocês. Gente, ficou alguma dúvida? O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Me contem aí. Se ficou alguma dúvida, aproveitem, que ainda temos 4 minutinhos. A Marília colocou muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Elaine, essa é a imagem que eu gostaria de comunicar. E eu vou falar pra vocês, gente, que quando a gente aprende a identificar esses elementos, né? Porque realmente a gente aprender a ler as peças ali, as roupas, as cores, fica muito mais fácil de a gente conseguir criar essa imagem com o objetivo sem precisar copiar ninguém, porque você vai ter a total capacidade de criar uma imagem de você mesma, né? Então, a Miriam foi ótima, a Luísa arrasando sempre, obrigada. Então, meninas, essa live vai ficar salva. Se vocês quiserem enviar depois para as amigas que vocês não enviaram, enviem, que ela vai estar salva lá no perfil, tá bom? Beijão e até quarta-feira, que quarta tem mais uma live para vocês. Até mais. Boa semana.